Então, bom dia. Vamos dar continuidade aí depois de uma semana de férias, né? Vamos dar continuidade ao nosso estudo da Bhagavad Gita. Então, a gente está aí no início do capítulo número 5, né? Na aula passada, eu reforcei para vocês alguns conceitos que vocês já perceberam, né? Que estudar esse texto envolve ir conhecendo as palavras em sânscrito e o significado, né, desses conceitos principais da filosofia védica. Então, vejam que ao longo de todos esses primeiros capítulos, existe uma temática em torno daqueles dois caminhos, né, que foram apresentados no capítulo 2 sob o nome de Sankhya e sob o nome de Yoga. E aí depois esse Sankhya, ele passa a ser chamado de Jnana Yoga, né? E o Yoga, ele passa a ser chamado de Karma Yoga. E aqui no capítulo 5 esse Sankhya, Jnana, ele também está sendo chamado de Sannyasa Karma, né? Que significa uma renúncia literal às ações, né? Ao passo que o Karma Yoga, né? Aí ele volta a ser chamado de Yoga, só Yoga. É importante, lembrando disso, tá? Porque isso é uma terminologia que vai aparecendo aqui no texto e que pode gerar confusão. Então, eu vou sempre esclarecendo isso de novo e de novo para vocês, tá? Então, vamos lembrar o que que é o Sankhya, Jnana Yoga, né? É a experiência contemplativa do eu espiritual, tá? Ela tem uma relação mais direta com uma prática pura de meditação, né? E imersão meditativa. E aí, obviamente, né, que essa prática de meditação, tá, a prática formal de meditação, ela envolve um certo retirar-se das outras ações cotidianas, né? Envolve muitas vezes até um repousar do corpo por mais tempo, né? Então, por isso que o Sankhya, também chamado de Jnana Yoga, tá, que é justamente a contemplação do eu espiritual, né, num estado meditativo, ele tem essa relação com a inação, né? De uma forma mais literal mesmo, né? Uma ideia de inação, literalmente. Porém, Krishna está dizendo que, embora isso deva estar presente na nossa vida, no nosso caminho espiritual, a gente não pode viver imerso nesse estado. A gente não tem como viver só nessa condição, né? Então, por isso que Krishna vem enfatizando que esse Jnana Yoga, esse Sankhya, ele tem que estar junto, né? Ele tem que estar ali inserido no Karma Yoga, ou seja, na nossa vida de ação e compromisso com o mundo, né? Então, o Karma Yoga, ele tem literalmente esse sentido, né? De um yoga, um caminho espiritual que se dá através das ações, através do bom cumprimento dos meus papéis no mundo, né? Que é o cumprimento do Dharma. Mas, acima de tudo, trazendo essa percepção de que eu não sou o corpo, eu sou o Atma, né? Para a ação. E dessa forma, as nossas ações, elas deixam de ser uma, uma forma de enredamento, né? Na ignorância da gente achar que a gente é só esse corpo e a gente existe para ficar atendendo às necessidades fisiológicas, sensoriais e egóicas, né? Então, a ação dentro do Karma Yoga, ela é uma ação libertadora, tá? A ação em si mesma, ela é um exercício de reconhecimento de que eu não sou o corpo, eu sou o Atma, eu sou esse fundamento espiritual que está por detrás do corpo, né? E
portanto, a maneira de eu poder vivenciar isso na ação é fazendo a ação como um gesto de oferenda, né? Como uma ação com desapego do fruto. Então, esse é o Karma Yoga. E a gente chegou agora bem nessa passagem, né, no capítulo 5, onde Krishna ele vai dizer que tanto o Sankhya, ou o Jnana Yoga, né, quanto o Karma Yoga, eles vão, no fundo, gerar o mesmo fruto, que é moksha, que é a libertação espiritual, que é a correção do nosso estado de ignorância, né? Os dois vão trazer esse fruto. Porém, Krishna continua enfatizando que um caminho de Jnana Yoga puro é quase impossível para a vida do ser humano, né? E que, portanto, a gente deve se focar mesmo no Karma Yoga, né? Entendendo que o Karma Yoga ele já inclui o Jnana Yoga como uma parte dele, tá bem? Então, dito isso, vamos seguir com o texto. Ah, peraí, aqui. Então, só me lembrem, eu acredito que a gente parou justamente aqui, né? Porque eu não mexi no arquivo. O verso é o número 6, tá? Vamos só retomar aqui do 5, ó. Então, ele diz: esse estado que é alcançado, né, pelos praticantes do Sankhya, é igualmente alcançado pelos yogis, tá? Os yogis aqui são chamados de os karma yogis, né, são chamados simplesmente de yogis. E aí ele diz: é realmente sábio aquele que vê que Sankhya e Yoga são um e o mesmo, porque ambos têm o mesmo resultado, tá? Então tem essa frase aqui, ó: Ekam Sankyam Cha Yoga Cha. Quer dizer isso, tá? Que o Sankhya e o Yoga são o mesmo e único caminho. Eka quer dizer único, né? Um. E aí, então, no verso 6, Krishna diz: mas a renúncia, ó Arjuna de braços poderosos, tá? A renúncia é aquela ideia da inação, né? Do jnana, do Sankhya puro. Ela é muito difícil de alcançar sem a prática do Karma Yoga. E aí Krishna diz: o sábio contemplativo, então aqui essa ideia, né, do sábio contemplativo, que ele é chamado de Muni, então tem a palavrinha aqui Munir, né? Yoga Yukto Munir. Então, o sábio contemplativo que está dedicado ao yoga, né? Yoga Yukto quer dizer isso, que a pessoa está dedicada ao caminho do yoga, ela logo alcança o Brahman, ou seja, ela logo vai despertando a sua consciência enquanto eu espiritual, enquanto Atma, tá? E aí é claro, né? Esse logo aqui, né? No caso, na tirena, né? Quer dizer assim, na tirena é uma expressão em sânscrito, quer dizer assim, que não demora, não tarda, né? Para acontecer. É claro que esse tempo nem sempre vai ser o tempo da nossa pressa, né? Da nossa afobação de alcançar essa realização, tá? Não é assim, dentro do nosso imediatismo, né? Ah, eu pratiquei esse yoga aí por 1 ano, 2 anos, e não alcancei a realização do eu espiritual, então isso não funciona.
Krishna está mentindo quando ele fala que logo alcança o Brahman, né? Esse logo é relativo, tá? Esse logo ele pode ser, quem sabe, uma vida só, né? É uma vida só, né? Mas precisa às vezes da vida inteira. Então, é só a ideia, né, de que esse processo de amadurecimento espiritual, ele tem o seu tempo para ir trazendo as realizações, tá? Assim como, por exemplo, uma árvore, ela tem o seu tempo para chegar ali no seu desenvolvimento máximo, né? Ninguém pode acelerar isso só porque tem pressa, né? Eu vou fazer com que uma árvore cresça no seu tamanho máximo, né? Em 1 ou 2 anos, né? Não, se essa árvore, ela geneticamente está programada para chegar no seu tamanho máximo só depois de 50 anos, vai ter que esperar os 50 anos, né? Então a natureza ela está se encarregando de fazer a árvore crescer. Agora, o que que pode fazer a diferença? Né? Se essa árvore está ou não está recebendo a nutrição adequada. Mesma coisa é um corpo humano, né? Ele vai crescendo também. Ele vai passar da infância para a juventude, para o corpo adulto, depois para o corpo senil. Não adianta, a gente não tem como nem acelerar nem retardar muito esse processo, né? Aquilo vai acontecer no tempo que tem que acontecer, né? Ninguém pode, por exemplo, dizer, eu vou fazer aqui uma intervenção no corpo de uma criança e ela em 1, 2 anos vai se tornar um adulto, né? Não, não vai. Ela precisa de um tempo para chegar lá. Então isso vai acontecer naturalmente. Porém, de novo, esse corpo precisa estar recebendo a nutrição adequada, né? Então a mesma coisa se dá para nossa maturidade espiritual. Ela precisa de um tempo, né? Não adianta a pessoa dizer assim, eu decreto que eu vou me dedicar integralmente e daqui no máximo 2 anos eu vou alcançar a iluminação, né? E aí a pessoa pensa que ela tem controle sobre isso, né? Não tem. Agora, há uma grande diferença entre viver a vida sem nenhum tipo de nutrição espiritual. O que que é nutrição espiritual? É a pessoa estar imersa, né? Nessas práticas, nesses estudos, nessa busca. Então, se essa nutrição acontece, e esse é o nosso papel, né? A gente precisa só tentar se manter nutrido, né? E aí essas realizações espirituais, elas vão acontecer no seu devido tempo. Não sou eu que controlo esse tempo, tá? Mas Krishna está dizendo aqui que pelo Karma Yoga essa realização vai vir antes do que se a pessoa ficasse tentando artificialmente praticar só Jnana Yoga puro. Olha só que interessante, né? Que é muito comum ah, na nossa vida, a gente pensa assim, né? Como às vezes a gente é tomado por muitas responsabilidades e compromissos, a gente pensa assim, poxa, que chato, essas coisas estão me atrapalhando, eu não tenho tempo para meditar, então eu não estou conseguindo nada em termos de amadurecimento espiritual, né? É muito comum, às vezes, os alunos de yoga virem, né, se lamentando: eu não consigo ter tempo, tanto que eu gostaria, para ficar meditando, para ficar fazendo minhas práticas, porque eu tenho que cuidar de filhos e eu tenho que trabalhar, né? Aqui para Bhagavad Gita isso não é um problema, porque se a pessoa tem um ensinamento de Karma Yoga, como Krishna está instruindo aqui, ter filho para cuidar, ter trabalho para fazer, isso vai ser o seu caminho de yoga, né? Eu não preciso sair dessas atividades e conseguir criar um contexto onde eu fico só meditando, né? Então é através dessas ações, tá? Fazendo ela como Karma Yoga. Krishna diz inclusive isso, tá? Que a pessoa vai chegar mais rápido no resultado fazendo essas ações, cumprindo esses papéis no mundo
com a consciência correta, do que tentando artificialmente se isentar desses papéis no mundo, né? E ficar lá só meditando, meditando, meditando. Krishna diz que se a pessoa tentar fazer dessa forma, vai demorar mais, tá? Ele vai dizer isso aqui na frente, ó. Vamos avançar no texto. Esse aqui veio com os comentários, né? Traduzidos em português, tá? Facilita aí para quem tem um pouco mais de dificuldade com o inglês. Então vamos seguir aqui no texto. Então Krishna diz: a pessoa que é dedicada ao yoga, cuja mente está purificada, que subjugou seu eu e conquistou seus sentidos, e cujo eu espiritual tornou-se o eu espiritual de todos os seres, mesmo enquanto está agindo, tal pessoa permanece incontaminada. Né? Incontaminada pelo quê? Pelo potencial de ignorância, né? Que as nossas ações egoístas elas têm. Tá? Nossas ações que são motivadas só por expectativas sensoriais e egóicas, elas vão criando uma névoa de ignorância. Mas a pessoa que está praticando esse yoga, né? Que está liberando a sua mente, a sua consciência dessa condição de ignorância e que está tendo o reconhecimento do eu espiritual, né? Essa pessoa ela pode seguir agindo sem se contaminar com essa ignorância. E aqui Krishna destaca, né, essa frase é interessante a gente comentar, essa ideia de que o eu espiritual da pessoa tornou-se o eu espiritual de todos os seres. Tá? Isso aparece aqui nessa expressão em sânscrito, ó, Sarva Bhutatma Bhuta Atma. Tá? Ele repete duas vezes aqui, né? Bhuta Atma. Bhuta são os seres, tá? E Atma é o eu espiritual dos seres. E Sarva quer dizer todo. Em que sentido, tá? Que ele está dizendo isso? Eu já comentei isso para vocês numa aula ali atrás. Na filosofia do yoga, o que nos diferencia uns dos outros, né, são os nossos corpos materiais. Tá? É pelo corpo material que a gente percebe uma diferença. Uma pessoa está ali num corpo de homem, outra num corpo de mulher, uma pessoa está num corpo mais jovem, outra está num corpo mais envelhecido. Existem outros seres vivos ocupando corpos de plantas, corpos de animais, corpos de devas, né? Porém, o yoga ele vai dizer que o fundamento espiritual de todos esses seres, seja ser humano, homem, mulher, jovem, idoso, seja planta, seja o animal, seja o deva, o fundamento espiritual por detrás de todos esses seres é o mesmo, né? É o mesmo, é a mesma natureza, é o mesmo Atma. E quando a pessoa ela realiza a sua natureza enquanto Atma, ela reconhece a sua igualdade com todos os outros seres vivos. Né? Isso é uma das grandes bases metafísicas aqui da filosofia do yoga, que, como eu já destaquei para vocês, depois vai definir uma ética. Né? Em geral, a metafísica ela define uma ética, que é assim: se todos os seres na essência são iguais a mim, eu devo tratar todos os seres com o mesmo respeito, né? Que eu trato a mim mesmo. Então, esse yogi, que ele tem essa visão do eu espiritual em si, ele acaba reconhecendo esse eu espiritual em todos os outros seres vivos, e, portanto, ele percebe a sua identidade, a sua semelhança com todos os outros seres. Né? Ele supera
aquela camada egóica que faz com que ele se perceba diferenciado, mais importante, superior, né? O ego ele faz isso, né? Ele faz com que a gente fique o tempo todo tentando se sentir mais importante do que alguma outra coisa, né? Isso vem do ego. O Atma em si não tem isso, né? No Atma existe só esse reconhecimento de igualdade pura entre todos os seres. E aí, então, seguindo, o verso 8 e 9, tá? Eles vão aparecer juntos. Então, o que que Krishna diz aqui, ó? Ele diz assim, então, esse conhecedor da verdade, que é dedicado ao yoga, ele deve pensar: eu absolutamente não faço nada. Aí vocês vão dizer, como assim? Ele não está dizendo para praticar Karma Yoga, né? A ideia, tá? Isso agora Krishna vai explicar, é que a pessoa mesmo agindo, ela tem aquele reconhecimento de que o Atman, tá? Enquanto fundamento espiritual, ele na sua essência, ele não age, ele não é o agente, tá? Ele é só o observador, a consciência testemunha da ação que está acontecendo na mente e no corpo. E aí Krishna expressa isso nessa frase, dizendo assim, né? Então essa pessoa deve estar lembrando, ela deve estar contemplando. Na minha essência, não sou eu que estou agindo, né? Eu sou apenas a testemunha, a consciência da ação. E aí ele diz, a pessoa deve pensar assim, né? Então, na minha essência, não sou eu que estou fazendo, ainda que a pessoa esteja vendo, ouvindo, tocando, cheirando, se alimentando, movendo-se, dormindo, respirando, falando, eliminando, segurando alguma coisa, abrindo ou fechando seus olhos, etc. Tá? Então, Krishna lhe traz aqui uma série de ações que acontecem o tempo todo no nosso corpo, né? E aí, Krishna diz assim: a pessoa deve sempre ter em mente que são os sentidos que operam entre os objetos dos sentidos. E aí, no comentário desse verso, o Ramanuja, ele lembra aqui, né, que toda essa função, toda essa atividade do nosso corpo, ela se dá através dessa ideia dos sentidos, os indriyas. Eu já expliquei para vocês, né, que a gente tem 5 sentidos de percepção. Eles são chamados de gnana indriyas, tá? Usa-se aquela mesma palavrinha que a gente está usando para nomear os yogas. Gnana indriya é o sentido para gnana, para conhecimento, para percepção. Nós temos 5 gnana indriyas, tá? Krishna cita alguns deles aqui, né? Então, a audição, a visão, o tato, o olfato e o paladar. Somados a eles, a gente tem os nossos 5 karma indriyas, tá? Que são os sentidos para a ação, karma. Quais são esses 5 karma indriyas? A fala, né? Que é o que eu estou usando aqui agora com vocês. A manipulação, então a possibilidade de mover objetos, né? Geralmente a gente faz isso com as mãos, né? Então eu pego no celular, eu digito no computador. A locomoção, as excreções, né? E a capacidade reprodutiva, capacidade de criar um outro ser, né? A partir do ato sexual.
Esses são chamados de cinco karmendriyas, são os sentidos de ação no mundo. Krishna também cita alguns deles aqui nesse verso, né? E por detrás da função desses 10 sentidos, a gente tem o conceito dos pranas, tá? Que são os nossos ares vitais. Acho que isso eu não apresentei para vocês aqui nessas aulas ainda, né? Então a gente tem cinco ares vitais também, tá? O primeiro ele é chamado de prana, que é a força vital que se encarrega de trazer as coisas para o interior do nosso organismo. Então, por exemplo, a força de inspirar, a ação de engolir ou deglutir, a captação dos estímulos sensoriais pelos sentidos, tá? Tudo isso que capta é o prana. Aí tem a força vital que digere, chamada de samana. Aí tem a força vital que expele, expulsa, elimina, é chamada de apana. Aí a gente tem a força vital que faz a energia circular por todo o corpo, ela é chamada de viana. E, por último, a energia vital que a gente utiliza para a ação e para a expressão, como aqui eu falando e eu gesticulando. Essa energia vital é chamada de Udana. Tá? Então são cinco nomes bonitos aí para quem quiser até pode colocar nos filhos, nas filhas, né? Então pode chamar ali de Prana, Viana, Apana, Samana, Udana, né? Então o que que Krishna está destacando aqui? Que tudo isso, esses cinco sentidos de percepção, cinco sentidos de ação e esses cinco ares vitais, esses cinco pranas, eles vão estar funcionando automaticamente. A natureza material, ela se encarrega de fazer isso funcionar. A gente nem tem muita escolha sobre isso. Tá? O nosso organismo é como um veículo, ele está o tempo todo ligado. Tá? A gente não tem escolha, a escolha de desligá-lo. Tá? Pela própria função da natureza, tudo vai continuar funcionando. Os meus sentidos, o impulso para os movimentos, esses ares vitais se encarregando de todas as funções fisiológicas, o coração batendo, a respiração fluindo. Tudo isso vai acontecer, quer a gente queira, quer a gente não queira. Lembra numa aula lá atrás que eu expliquei para vocês, né? Como num momento da minha vida eu realizei isso, um dia que eu estava passeando, estava fazendo um turismo, né? Numa região de praia. Aí tinha aqueles carrinhos, aqueles tipo jipinhos assim, né? Aí me deram um para eu dirigir e ele não tinha freios e eu não conseguia desligar ele, né? E aí eu me lembro que eu não podia parar aquele carro. A única coisa que eu podia fazer é decidir para que lado eu virava, né? Então, aquele ia continuar andando, eu só podia decidir a direção para onde ia. E é isso que Krishna está trazendo aqui, tá? O nosso corpo e a nossa mente vai seguir funcionando. É um carro que está ali o tempo todo ligado. A única coisa que a gente pode fazer é decidir a direção para onde que isso vai, né? Mas que isso vai estar ligado e vai estar funcionando pela própria ação da natureza, né? Isso é o que Krishna está destacando aqui. O yogi ele reconhece isso, tá? O meu corpo e a minha mente, eles não vão parar de agir. Essas coisas vão continuar acontecendo. Mas eu posso, ao invés de apenas agir, né, motivado por ignorância, eu posso começar a colocar a minha consciência espiritual, né, sobre a minha ação. E assim eu vou dar um outro destino para essas ações. Ok? Bom, vamos só até esse ponto hoje.
E a gente já avançou bem, tá? Aí deixamos o verso 10 para a aula que vem. Alguma questão, gente? Só ficar com as reflexões aí, então. Tá bom, hoje podemos concluir então um pouquinho mais cedo. Semana que vem continuamos aí no verso 10. Tá bom? Então tá. Obrigada. Um Obrigada, abraço, Marli. Obrigada, gente. Boa obrigada. semana para Tchau, vocês. pessoal. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada.